Gabriel Jesus pode ser mesmo anunciado pelo Palmeiras? Vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece esse tema. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Palmeiras no dia do seu aniversário de 111 anos, o Verdão fechou a contratação de Andrés Pereira, agora está tudo absolutamente liquidado. O atleta passou por exames médicos na Inglaterra e assinou contrato com o Palmeiras, contrato de 3 anos e meio, com prorrogação por mais um ano, de forma virtual. Essa assinatura está confirmada, e Andrés Pereira será jogador do Palmeiras. Operação de 10 milhões de euros, ou mais ou menos 63 milhões de reais. E o Palmeiras vai ter 3 anos para fazer a quitação dessa grana com o Fulham, clube da Inglaterra, que chegou a recusar no início do ano 20 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros de bônus do próprio Palmeiras. O negócio acabou ficando bem mais barato. O Andrés Pereira é aguardado nessa semana para vestir a camisa alviverde e passar a treinar com o restante do elenco. Ah, só para completar uma curiosidade, o Palmeiras tentou nos últimos dias a contratação de Júlio Enciso, meio atacante paraguaio de 21 anos de idade que pertencia ao Brighton. Você lembra que ele acabou fechando com o Strasbourg da França, com o objetivo de se firmar lá para jogar no Chelsea. Pois bem, a negociação corre o risco de voltar atrás, regredir e não acontecer. Tudo porque nos exames médicos o Strasbourg ficou bem preocupado com a condição de uma lesão que o Enciso sofreu e que inclusive o afastou dos campos nos últimos meses. Pode haver uma reviravolta em relação a essa negociação, mas agora para o Palmeiras o negócio parece desfeito, até porque o Verdão já vai investir dinheiro na contratação de Andrés Pereira. E Palmeiras que só terá um atacante em 2026. Eu me refiro a Bruno Rodrigues, jogador contratado no ano passado depois de grande temporada de 2023 pelo Cruzeiro. Acontece que depois de 2 partidas ele sentiu o joelho e precisou passar por uma operação. 9 meses de recuperação, quando ele estava voltando, outra necessidade de cirurgia, e a volta aconteceria no primeiro semestre desse ano. O problema é que essa volta tem sido adiada, exatamente por conta das dificuldades físicas e o temor de que ele se machuque de novo. O psicológico do Bruno Rodrigues foi bastante afetado, e na última entrevista, depois da vitória por 3-0 contra o Sport, o Abel Ferreira foi perguntado sobre o Bruno e admitiu que existiram propostas de empréstimo para o atleta, mas a ideia é a manutenção do jogador pelo menos até dezembro, para que ele possa, em 2026, estar à disposição com o restante do elenco. O Abel Ferreira falou o seguinte sobre o atleta, abre aspas: não temos expectativas, isso é o melhor. É um jogador que eu particularmente gosto, pelos valores que ele tem e pela pessoa que é. Vamos ajudá-lo e a melhor forma que temos é deixá-lo num clube como o Palmeiras, sobretudo pelo nível da gravidade das lesões. Gabriel Jesus, Benjamin Bach, meu parceiro de Arena SBT, contou que o torcedor do Palmeiras poderia esperar por 2 presentes de aniversário dos 111 anos de fundação do Verdão, que foram comemorados nessa terça-feira. O primeiro presente já é sabido, o Andrés Pereira. Negociação fechada com o Fulham, o atleta já passou por exames médicos na Inglaterra e já fez a assinatura digital, agora é questão de tempo para que esse anúncio aconteça. O segundo nome é que chama mais atenção, segundo o Benja, Gabriel Jesus pode ser contratado. Jesus que tem excelente relação com o Palmeiras, com os dirigentes alviverdes, ele fala com bastante frequência com Anderson Barros, com a Leila Pereira e entre outros. O grande ponto é que o Gabriel Jesus ainda se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho e só tem retorno previsto para outubro. Ele começou a fazer somente agora atividades dentro do campo, mas aquela coisa bem inicial, né, em meio ao processo de recuperação. Sei que o Ben já tem excelente relação com o Paulo Pitombeira, que é o representante do Gabriel Jesus, mas também por conta do salário do Gabriel Jesus no Arsenal, 6 milhões e meio de reais por mês, dá para dizer que a chance de acordo entre Palmeiras e Gabriel Jesus até a próxima terça-feira é muito pequena, para não dizer zero. Isso porque também o Verdão investiu altíssimo nessa função de atacante, contratando em janeiro o Vitor Roque, que agora, somente agora, tem dado conta do recado e se tornado peça importante, especialmente jogando junto ao lado do Flaco Lopes. A tendência de Gabriel Jesus no Palmeiras por agora é muito pequena, quem sabe para a próxima temporada, quando Jesus estiver mais perto do fim do contrato para o Arsenal. Dá para dizer que eu acho, não, dá para dizer que é uma possibilidade, que a tendência, quando voltar ao Brasil, é de que o Jesus dê prioridade ao Palmeiras e esse negócio só não aconteça se o Palmeiras não o quiser. Mas imaginar o Jesus agora no Palmeiras parece bastante complicado. E você, o que pensa sobre o tema? Palmeiras muda de patamar com a chegada de Andrés e quem diria? Deixamos de pagar 25 no caro no início da temporada para pagar no máximo 15, chegando em metas agora. Essa tem que aplaudir.
Verdade, Murilo. Eu acho que assim, se pagasse 25 no começo do ano e o cara estivesse jogando bem, vamos olhar por dois prismas, tá bom? Dois prismas a contratação, Murilo. Primeiro prisma, você ia pagar 25 no cara no começo do ano. Só que você poderia ter o Andrés no meio campo no Mundial de Clubes. Seria ou não seria diferente? Ou poderia ser diferente? Então deixamos de ter um investimento numa competição que, sei lá, com o Andrés no meio campo, Andréas, Rios, podia ser muito diferente. Concorda? Agora, passou o Mundial, contratamos o cara agora. Ou seja, é um prisma de você ter um segundo semestre com o Andréas Pereira para tentar dar ao Palmeiras um título de Libertadores. Se é essa engrenagem que faltava para encaixar esse time nessa reta final de competição. Faltam 5 jogos. É uma contagem regressiva? Depende do Palmeiras. Diminuir essa contagem. 5 jogos. É muita coisa? Não. São 5 jogos impossíveis? Não. Ou seja, fazer a parte dele segurando o River lá fora de casa, controlando o jogo para passar no Allianz Parque. Depois, quem vier na semifinal, seja São Paulo, LDU, Palmeiras fazer a mesma coisa e ir para a decisão para ganhar de 1-0. Ou seja, se o Palmeiras fizer 3 vitórias e 2 empates, ele é campeão da Libertadores. O Palmeiras com 3 gols em 5 jogos e não tomar nenhum, ele é campeão da Libertadores. Empata 0-0 lá, ganha de 1-0 aqui. Empata 0-0 fora na semifinal, ganha de 1-0 aqui. Ganha de 1-0 a final, ele é campeão. Ou seja, ele precisa fazer o ABC do futebol. Não tomar gol, melhorar o meio-campo e ser cirúrgico quando cria chances. Acabou. Se ele conseguir segurar esses resultados dessa forma, é bobo, é básico o que eu tô falando? Claro que é. É lógico que é. Tudo muito utópico, mas é real. É real. A gente não tá falando mais de enfrentar o Real Madrid, enfrentar o Paris Saint-Germain. A gente pode ter o Paris Saint-Germain, se tudo der certo nesse cenário, na Copa Intercontinental. Agora, até lá, até algo que a gente não tem que pensar ainda, a gente tem que pensar na realidade. A realidade é 3 empates, aliás, 3 vitórias e 2 empates em 5 jogos. Acabou. Se o Palmeiras conquistar 3 vitórias e 2 empates em 5 jogos, ele é campeão da Libertadores. E ele pode conquistar uma Libertadores fazendo menos gols do que jogos. 3 gols em 5 jogos, empatando 0-0 fora e ganhando de 1-0 os jogos importantes em mata-mata. Acabou, ele é campeão da América. Então, meu caro Murilo, dá para você levar por esse prisma a contratação do Andréas Pereira. Né? Lembrando o seguinte, tá? Para quem tá chegando agora aqui, esses 10 milhões que o Palmeiras está pagando vão ter metas. Até onde eu estou sabendo também, na informação que eu tenho, são 10 milhões mais algumas metas. Tá, que podem chegar, ainda não muito confirmado, até 15, 16 milhões. Eu acredito que não vai bater nisso. Tá? Eu não acho também que o Fulham abriria a mão tão facilmente no jogador por 10 conto. Ele não ia abrir mão só por 10 conto, tá bom? Porque era um jogador valorizado, um jogador que não entrou na lista do Marco Silva nesses últimos jogos, porque ele pediu, tá? Informação aqui minha, tá? Que eu consegui nas últimas horas. O Andréas Pereira, não vendo que o Fulham, e lendo isso, inclusive, também, corroborando, porque quando eu fui buscar informação, eu tinha lido essas informações na Inglaterra, né, em jornais, e eu questionei a minha fonte em relação a isso. O Fulham, atenção, tá? Vamos abrir aspas aqui. O Fulham não fez as contratações que o técnico Marco Silva, o português, esperava. Para quem acompanha no final de semana a entrevista coletiva do Marco Silva, ele deu uma porrada na diretoria do Fulham, tá? Dizendo que esperava mais reforços, que esperava que o time pudesse ter melhor performance no mercado e, obviamente, para brigar por algo maior do que aconteceu na temporada passada, tá? Então isso já deixou o projeto do Fulham menor do que o esperado. Um Fulham que pode brigar contra o rebaixamento na Premier League, tá? O time do Fulham não é um time bom ao ponto de tentar competições europeias como foi na temporada passada. Ele teve baixas e, principalmente, não contratou no esperado. Com isso, tá? O Andréas Pereira, tá? Entendeu que tinha um acordo com a diretoria do Fulham de que, se não tivesse faltando um ano de contrato e acerto entre ele e o Fulham para renovação, de ser deixado de lado no projeto e buscar uma proposta de acordo com o que o clube gostaria. Beleza? Beleza. Então, isso aconteceu. Isso aconteceu. Então, não é que o Fulham está doando o Andréas Pereira ao Palmeiras.
O Fulham está vendendo o Andreas Pereira por um valor, claro, menor do que no começo do ano, porque só falta um ano de contrato, mas não é um valor pequeno. Porque, lembrando, todas as negociações, inclusive com clubes ingleses, sempre, na grande maioria, são feitas com metas. Então, esses 10 milhões que foram negociados em parcelas, tá? Até onde eu sei, vão ser 4 parcelas. O Palmeiras vai dar uma entrada maior e depois negociar o resto menor, tá? Desses 10 milhões de euros. Essas parcelas vão ter as somatórias de convocação de seleção, gols marcados, assistências, minutagem. Então, tudo isso é somado. E aí, com esses bônus, o Fulham também ganharam alguns percentuais. Porque era um jogador que tinha para o elenco prioridade, mesmo faltando um ano para acabar o contrato, e que ele, em acordo com a diretoria, no combinado no começo do ano, colocou essa condicional de que se entendesse que não teria mais segurança nessa performance, na estrutura, e o time pudesse não trazer a ele uma vitrine necessária até para poder ser chamado para a seleção brasileira, porque ele colocou como meta, porque pode ser inclusive a única e última chance da vida dele de jogar uma Copa do Mundo. Ele vai ter 30 anos no ano que vem, tá? Então o Andreas Pereira pode ter a última Copa do Mundo e única a ser jogada em 2026. Então, por todas essas condicionais, ele colocou ao Fulham essa situação. Vocês me liberam e eu trago uma proposta que os agrade, claro, dentro do padrão, diferente do que foi no começo do ano. Isso foi um detalhe, que foi o que aconteceu, tá certo? Então, segundo outro detalhe, por que que o acordo andou? Porque o Palmeiras foi o único clube que, quando conversou com o Andreas Pereira, manteve a mesma proposta feita da sondagem e do que aconteceu na janela de transferências passada. Outros clubes também conversaram com o staff do Andreas. Clubes da Turquia, Fenerbahçe conversou, Olympique Marseille também conversou e um clube espanhol. Só que esses clubes não cobriram a oferta do Palmeiras. Eles queriam igualar o que o Andreas ganhava no Fulham. Eles topariam até pagar os valores ao Fulham, porém, pagando menos ao Andreas. E o grande trunfo do Palmeiras foi pagar o que o Andreas e o Palmeiras combinaram em janeiro. Um contrato maior, que vai estender até os 5 anos, os 4 anos, porque esse contrato que o Palmeiras assina de 5 anos, ele é o seguinte, tá? O Palmeiras assina 4 anos mais 1, tá? Então ele sempre assina 4 anos com renovação automática mais 1, aos moldes do que era o contrato do Dudu, que ele tinha aquele gatilho automático na participação de jogos. Então, se o cara atingir 50% de jogos numa última temporada desses 4 anos, ele renova automaticamente pro ano seguinte. Então, tá bom? Então, o Andreas vai ter os 4 anos de contrato mais 1. Beleza? Com o Palmeiras, com 13º, com salário livre de impostos, tudo aquilo que é combinado e que o Palmeiras paga tudo e honra muito bem em dia. Então, a proposta, ela foi maior, tá? Do que essas outras sondagens. O técnico do Olympique Marseille, Roberto De Zerbi, que era do Brighton, baita técnico italiano, que eu espero um dia que ele possa trabalhar na seleção italiana, minha querida seleção italiana, ele gosta muito e ele conversou de novo com a diretoria do Marseille para procurar o Andreas Pereira. Só que os caras lá queriam usar somente do poder de barganha de Europa. Ó, vem pra cá pro Marseille, vem morar aqui na França, que vai ser mais legal pra você, que piriri pororó, não sei o que lá. E o cara falou, não, beleza, eu vou, mas você vai me valorizar? Qual é a garantia que eu tenho? Só jogar como titular aí? Não. Então o Palmeiras chegou e falou, olha, é o seguinte, eu sei que os urubus estão chegando por fora, né, esses times europeus, e eu vou mostrar pra você que eu vou honrar com aquilo que tivemos. Pago o que combinamos no começo do ano, que foi o que você por 3 vezes balançou, eu mantenho os 4 anos de contrato e a gente vai chegar no Fulham e fazer uma proposta mais sedutora. Os caras não querem 15 milhões, só que nós vamos acordar o seguinte, vamos por meta, tá bom? Então eu vou te pagar 10 e mais as metas lá de 5 milhões, 6 milhões, enfim, aquilo que puder chegar até o final. Então, isso tudo foi colocado no papel negociado para convencer o Andreas Pereira a chegar ao Palmeiras, tá certo?
Fala, torcedor do Verdão, venho aqui trazendo mais um vídeo. Peço você que deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos falar aí a respeito do Verdão aí que rejeita a proposta aí do Leverkusen por 90 milhões de reais aí por o Giai, né? Um lateral ali muito bom, que ele pode jogar ali também como de ponta. É um lateral que vem agradando a torcida do Palmeiras, vem agradando, né? O Abel demorou ainda para colocar ele para jogar, mas colocou agora e ele tá dando muito certo. E os times aí de fora estão de olho nele, querendo levar ele a todo custo, né? Então o Palmeiras não vai vender, recusou a proposta, né? Mas o Palmeiras também não precisa, né? Tá ganhando muito dinheiro aí com as divisões de base. Foi uma revolução que o Palmeiras fez aí e nós tá só lucrando. Gabriel Jesus aí também tá na pauta, né, do Palmeiras aí, segundo o Benjamin aí trouxe essa notícia com o Jorge Nicola passando. Possa ser que o Gabriel Jesus venha pro Palmeiras, não sei. E o Júlio Enciso não acerta aí com o Chelsea e deve ficar no Bolongas, né? Então o Palmeiras também acredito que não tem mais interesse nele, por conta que ele preferiu ir pro Chelsea, né? O Chelsea lá, o grupo do Chelsea tentou a todo custo e depois, enfim, mijaram para trás, não quis contratar o jogador. Só que o Palmeiras agora não vai gastar dinheiro com ele. Queria saber de sua opinião, se você gostaria de contratar o Enciso. Deixe aí nos comentários. Tamo junto, forte abraço e avante palestra.